Jair Ferreira Lucas, conhecido como Jair do Bar, nasceu em 14 de janeiro de 1959 lá na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Ele já passou pela área da indústria aqui na cidade de Cubatão e chegou em 1977. Inclusive, já teve até um bar muito famoso na região. Seja muito bem-vindo, vereador, ao nosso bate-papo totalmente descontraído. Obrigado, eu que agradeço aqui a sua visita na minha casa, Letícia. É um prazer enorme receber vocês aqui. Obrigada por ter aberto as portas da sua residência. Sempre. Vereador, eu queria começar com a parte que todo mundo, eu acho que tem um pouco de curiosidade. Por que Jair do Bar? Então, Letícia, Jair do Bar aconteceu, eu tenho um bar há 33 anos mais ou menos. Aí o que aconteceu? Quando a gente lançou a primeira candidatura, veio aquela dúvida, como é que vai ser o nome? Jair, só Jair? E o que eu tinha naquele momento era o bar, né? Aí a turma cismou, então põe Jair do Bar. Aí fizeram o lançamento da campanha como Jair do Bar. E Jair do Bar foi se estendendo e acabou que pegou esse nome e durou muito tempo. E esse nome de Jair do Bar não foi uma boa coisa na época, né? Porque o bar, o pessoal evangélico achava assim que eu poderia ser até um bêbado que bebesse por ter um bar, né? Desconectavam os assuntos, sim, né? Sim, mas na verdade eu nem nunca bebi, né? Nunca tive acesso a bebida alcoólica, nem fumei na minha vida. Mas esse nome acabou pegando um pouco. Mas por eu ter um nome respeitado sempre no bairro, na cidade, o pessoal não levaram muito em consideração, foi aonde que a gente acabou ganhando a eleição, você entendeu? Mas no início foi um pouco até meio complicado o nome Jair do Bar. Mas depois se normalizou. Teve sucesso. Teve, né? Graças a Deus. E agora eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, o senhor como autônomo, empresário do seu próprio bar. Então, foi uma coisa, a gente começou, eu e a Julieta, eu trabalhava como caldeireiro nas indústrias, e aí eu ficava muito preocupado em perder o emprego um dia e tinha 2 filhas para criar. Aí resolvi montar um barzinho bem pequenininho, e aí a Julieta, ela cuidava das crianças e ao mesmo tempo cuidava do bar. E à noite, quando eu chegava no serviço, eu ia tomar conta do bar para ela cuidar da casa. E esse bar ele foi crescendo, a gente chegou a um ponto de ter 13 funcionários, carteira assinada, entendeu? E aí foi aonde que o bar cresceu e o nome do bar ficou bom, porque gerou um certo nome para a gente, que a gente chegou na política com força, que é onde a gente está aí hoje no 3º mandato, né? Agora eu queria que o senhor falasse sobre as suas profissões. Antes de chegar no campo parlamentar, o senhor também já fez parte da indústria. Quais são os tipos de ações e aspectos que o senhor passou e que o senhor pode contar hoje pra gente? Então, eu comecei no ano de 1977 como ajudante, né? Aí trabalhei por 1 ano e 2 meses numa empresa como ajudante. Aí depois passei para outra empresa também como ajudante, a SAD Engenharia. Fiquei mais 1 ano de ajudante. Aí depois fui classificado de montador de estrutura metálica. Aí depois me tornei encanador industrial. Depois também me tornei caldeireiro. E aí fiquei trabalhando em várias firmas também. Cheguei a viajar muito como caldeireiro, né? Conheceu bastante cidades? Conheci bastante cidade, viajei Rio de Janeiro, Minas Gerais, interior de São Paulo. E aí eu viajei muito na função, porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa, a melhor empresa que tinha no estado de São Paulo naquela época era a minha empresa, a Nordon. E aí ela me mandava para várias cidades trabalhar e aí eu viajei muito na função de caldeireiro, entendeu? Além de trabalhar, né, além de ganhar o seu aspecto financeiro, você também pôde conhecer muitas cidades do Conheci Brasil. várias cidades, Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de São Paulo. E aí foi muito bom nessa época a gente trabalhar nessa função. Agora, eu queria que o senhor contasse como que é o Jair na família, com a esposa, com os netos. Essa é a melhor parte, né? Essa é a parte maravilhosa na família. Eu sou muito feliz ao lado dessa mulher maravilhosa aí, Julieta, né? Julieta é uma pessoa espetacular, uma pessoa de... Não tem como comparar, entendeu? É de uma facilidade enorme a gente tem para viver junto.
E a gente vive uma vida maravilhosa, né? Toda a vida, 37 anos de casado. A gente 365 dias por ano, sem briga, sem discussão. E se conheceram aqui em Cubatão? Não. Não. Conheci em Minas. Caramba! Então ela veio com você de Minas pra cá. Isso que é amor, hein? Aí o que acontece? Aí é uma vida muito boa. Hoje tem 2 netos lindos, maravilhosos. Um tá dormindo e o outro tá na escolinha. E aí a gente tem 2 filhas lindas, maravilhosas também, né? A Juliana e a Juliara. Uma é servidora pública da cidade de Cubatão, psicóloga, e a outra trabalha no escritório, numa empresa em Santos. E aí é uma vida linda, maravilhosa, é uma vida bem tranquila, bem sem problema, bem uma harmonia muito boa. A gente tem aqui na família, é coisa espetacular. Acho que é um orgulho para qualquer um ter a vida que a gente tem. Eu acho que é o que a gente mais tem que prezar na família, né? Respeito, responsabilidade, né? Verdade. Amor, que não pode faltar. É verdade. Né? E isso a gente tem muito, sobra. Agora, quando o senhor não está no campo parlamentar, que o senhor está aqui de boa, de uma folga, o que o senhor costuma fazer? Eu costumo fazer a Julieta, ela ama Peruíbe, sabe? A gente tem uma chacrinha lá num pedaço de mato lá. Então a Julieta é apaixonada por aquela chácara lá. A gente vai pra lá e começa a ficar lá trabalhando, a gente capina, a gente... Capina? Vai. Eita! Pega a enxada, trabalha. A Julieta é boa de enxada que você nem imagina. Ah, é? Capina que são uma beleza. A gente pega o facão, corta mato para limpar a chácara. E a gente é apaixonado por ficar lá final de semana. Então, e aí leva os netos, as filhas ou só vai vocês dois? Eles vão também, mas mais vai eu e a Julieta. Sempre nós dois tá lá, porque se ela dependesse dela, ela até moraria lá, né? Mas, ficaria lá e não voltava? Né? Não, ficava lá e não voltava. E agora eu queria que o senhor contasse alguma história no campo da indústria, na época antes de o senhor ser parlamentar, que marcou a sua vida. Alguma história assim que o senhor lembra desse tempo e fala, putz, caramba, que bom que eu passei por isso. A história boa que eu lembro dessa época, porque acho que eu sempre fui uma pessoa que eu me sinto que eu sempre fui iluminado por Deus, né? Porque naquela época, em 79, quando eu trabalhava na SAD, eu era ajudante, e aí eu lembro que Deus iluminou uma pessoa na minha vida, um chefe geral da empresa, e aí ele via eu com aquela vontade de trabalhar, sabe? Aí ele via eu como ajudante trabalhando muito, e aí ele se empolgou, falou, nossa, você é muito trabalhador. E aí foi quando ele foi mandado embora dessa empresa, ele saiu dessa empresa para trabalhar em outra empresa para ganhar bem mais. E aí ele foi lá e me chamou, falou assim, ó, eu quero que você saia dessa empresa para você fichar lá onde eu tô, que eu quero te ajudar. E aí foi quando ele me levou para essa empresa e me fichou de montador direto. Eu de ajudante, fichou eu de montador direto. Naquela época ninguém entrava de oficial, entrava de meio oficial. E eu já entrei de montador direto. Então aquela época uma época muito interessante na minha vida. Essa pessoa ele chama Dilson. É como se fosse um pai, ele me abraçou como se fosse um filho. E aí foi quando ele me classificou, eu já passei para ser montador. Nem sabia trabalhar direito, vim aprender lá na obra, e aquela foi uma história bem interessante para mim, que até hoje eu carrego isso comigo, não esqueço desse dia que foi marcante quando eu comecei a trabalhar como montador. Interessante, porque era difícil para alguém em 79 chegar a esse ponto, e eu cheguei muito rápido, e eu fiquei muito feliz naquela época. E para finalizar, já com toda essa bagagem, essa vivência que o senhor acabou de contar, eu queria que o senhor deixasse um recado então para os jovens da minha geração, que na sua época já era difícil, mas o senhor conseguiu e tá aí, ó, conhecido como vereador aqui na cidade de Cubatão com muito sucesso. Então deixa um recado para os jovens. O recado que eu deixo para os jovens, eu deixo o recado para os jovens que seja bastante responsável, trabalha com vontade, com respeito ao seu chefe em primeiro lugar, respeito ao seu superior, porque o futuro é trabalhar, o futuro é isso, é honestidade, responsabilidade, e que os jovens sigam esse caminho com bastante força, que vai dar tudo certo na vida do jovem, que o melhor caminho é trabalhar com responsabilidade. Senhor Jair, muito obrigada pelo nosso bate-papo, já acabou, o senhor foi super bem, falou tão bem,
né, que a gente conseguiu fazer um bate-papo tão rápido, mas com bastante vivências, bastante emoções aqui que rolou por aqui hoje. Eu queria te agradecer por ter aberto a porta da sua casa, da sua residência pra gente e muito sucesso na sua trajetória. Eu que te agradeço, Letícia, foi um prazer receber você da TV Câmara aqui, para mim é um orgulho muito grande, um prazer. A casa está sempre aberta para vocês, quando vocês quiserem vir aqui, estará sempre aberta. E a Julieta promete que na próxima vai fazer um bolo para vocês, porque eu esqueci de avisar ela, tá bom? Imagina, obrigada, viu, Abraço, Jair? bom dia. É isso, até as próximas semanas com mais 15 vereadores, com diversas curiosidades que vem por aí, viu? Até mais!